No vídeo de hoje eu não vou te ensinar a acabar com a ansiedade. Eu vou te ensinar uma coisa muito mais importante. Como parar de obedecer à ansiedade. Porque talvez esse seja um dos maiores erros que nós cometemos quando estamos vivendo um apego ansioso, uma dependência emocional ou até mesmo uma fase de muita insegurança. Sim, nós acreditamos que precisamos eliminar a ansiedade. Mas a verdade é que talvez a ansiedade nunca desapareça completamente. E o que muda é quem está no comando. E foi exatamente aí que eu percebi nos últimos dias. Durante muito tempo eu acreditava que tudo que passava pela minha cabeça era verdade. Se eu pensava que alguém estava se afastando, eu acreditava. Se eu pensava que alguém estava mentindo, eu acreditava. Se eu pensava que algo ruim estava para acontecer, eu acreditava. E sem perceber, eu estava vivendo muito mais dentro da minha cabeça do que dentro da minha vida. Eu estava reagindo aos meus pensamentos, não aos fatos como eles são. E existe uma diferença enorme entre os fatos e as histórias que a nossa mente cria sobre os fatos. A pessoa demora para responder, a mente cria uma história. A pessoa fica mais distante, a mente cria outra história. A pessoa muda um comportamento, a mente cria mais uma história. E quando percebemos, estamos sofrendo por algo que nem aconteceu. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui eu falo sobre relacionamentos, autoconhecimento, constelação familiar, espiritualidade e tudo aquilo que a gente nos fortalece para voltar a sermos nós mesmos. Recentemente eu vivi uma situação que me trouxe um aprendizado muito profundo. Eu percebi uma vontade enorme que eu tinha de buscar respostas, de investigar, de confirmar, de procurar sinais, de procurar provas, de procurar certezas. E naquele momento eu tive uma percepção. A ansiedade sempre promete a mesma coisa. Ela sempre vai te dizer, se você descobrir só mais uma informação, você vai ficar em paz. Mas isso raramente acontece. Porque quando encontramos uma resposta, aparece uma nova dúvida. Depois vem outra e depois mais outra. E a busca nunca termina. Foi aí que eu percebi algo muito importante. A ansiedade, ela não quer respostas. A ansiedade, ela quer controle, o que é totalmente diferente. E enquanto acreditamos que precisamos controlar tudo para nos sentirmos seguros, continuamos presos dentro desse ciclo. Então eu comecei a observar uma coisa, existe uma voz dentro de mim, mas também existe alguém que observa essa voz. Parece simples, mas isso mudou tudo. Porque a voz dizia, investiga, confirma, pergunta, procura, descobre. Mas uma outra parte de mim observava tudo aquilo. E foi nesse momento que eu percebi que eu não precisava lutar contra a ansiedade. Eu precisava parar de obedecê-la, de ouvi-la. Porque lutar contra ela só faz ela crescer. Mas observar faz ela perder força. Então eu comecei a fazer algo diferente. Toda vez que a ansiedade aparecia, eu dizia para mim mesma, eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você quer me proteger. Eu sei que você acredita que está me ajudando. Mas hoje eu vou escolher fazer diferente. E isso foi muito libertador. Porque eu parei de tentar expulsar a ansiedade.
Eu parei de tentar vencer a ansiedade. Eu parei de tentar controlar a ansiedade. E simplesmente comecei a observar. E quando observamos, algo muito interessante acontece. Nós voltamos para o nosso presente. Porque a ansiedade, ela nos faz viver no futuro, né? Quase sempre vive no futuro. Ela está sempre tentando prever algo, tentando evitar, tentando controlar, tentando impedir alguma dor. Mas a vida não acontece lá no futuro, a vida está acontecendo aqui, no agora. E talvez a maior pergunta não seja como faço para não sentir ansiedade, mas sim quem está conduzindo a minha vida. Se pergunte, é a ansiedade ou é a minha consciência? Porque quando a consciência assume o volante, os pensamentos continuam existindo, mas eles deixam de dirigir, eles deixam de mandar, eles deixam de decidir por nós, eles deixam de determinar o nosso comportamento. E isso é liberdade emocional. Se esse vídeo está te ajudando até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. E já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você fizer isso, isso ajuda muito o YouTube a entregar essa mensagem para outras pessoas que também estão passando por um momento de ansiedade, de insegurança ou até mesmo de apego emocional. E uma das coisas que eu mais vejo acontecer é a pessoa acreditar que ela precisa ter todas as respostas para seguir em frente. Mas isso não é verdade. Muitas vezes o crescimento acontece justamente quando aceitamos não saber. Quando aceitamos que algumas respostas vão chegar no tempo certo. Quando aceitamos que não precisamos controlar tudo. Quando aceitamos que a vida continua mesmo sem todas as garantias. E eu sei que isso pode ser difícil, principalmente para quem tem apego ansioso, principalmente para quem já viveu rejeições, principalmente para quem carrega feridas emocionais antigas. Mas existe uma diferença enorme entre escutar uma voz e obedecer uma voz. Você pode ouvir sua ansiedade sem entregar a direção da sua vida para ela. Você pode ouvir seus medos sem deixar que eles escolham seus caminhos. Você pode ouvir as suas inseguranças sem transformar tudo isso em verdade absoluta. E talvez seja exatamente aí que começa a cura. Não quando a ansiedade desaparece, mas quando você percebe que ela não é só você. Que ela não é mais você. Ela é apenas uma parte sua tentando proteger você da forma que aprendeu. E quando compreendemos isso, nasce a compaixão. Porque paramos de lutar contra nós mesmos e começamos a nos acolher. Agora eu quero te convidar para uma pequena integração. Se for possível, feche os teus olhos por um instante e busque uma respiração bem profunda. Inspire, solte o ar devagar. Mais uma vez, inspire, puxando pelo nariz e solte. Agora pense em algo que esteja gerando ansiedade na sua vida. Não tente mudar nada. Apenas observe essa situação. Observe os pensamentos, observe as tuas preocupações, observe também os medos que estão chegando. E perceba que existe uma parte sua olhando para tudo isso. Imagine que essa ansiedade está diante de você. Talvez ela tenha forma, talvez ela tenha um rosto, talvez ela tenha uma idade. Apenas observe. E diga internamente, eu vejo você. Eu reconheço você. Eu sei que você está tentando me proteger. Obrigada por tudo o que você fez até aqui.
mas agora quem conduz a minha vida sou eu. Coloque uma mão sobre o teu coração e respire. E repita: eu escolho confiar mais em mim. Eu escolho voltar mais para o presente. Eu escolho soltar o que não posso controlar. Eu escolho viver. Respire mais uma vez. E volte lentamente para cá. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer pela sua presença. Se inscreva no canal para continuar acompanhando essa jornada de autoconhecimento, relacionamentos, desenvolvimento emocional. E me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você se percebeu que estava obedecendo uma voz ansiosa dentro de você. Eu vou adorar ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!